A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Salmos 124. Vamos lá, Velho Testamento. Salmos 124, nós vamos aqui iniciar e continuar o nosso estudo, né? Onde estamos aí aprendendo a palavra do Senhor e estudando sobre como o inimigo não se brinca, né, meus irmãos? Nós estamos entendendo um pouco para que a gente não possa fazer coisas que venham prejudicar a nossa vida espiritual ou carnal, dando assim lugar a coisas do inimigo, né? Então, hoje é o nosso quarto áudio, onde vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, amém? Então, se você abriu a sua Bíblia aí em Salmos 124, você já pode ler juntamente comigo aí. Diz assim no verso 2 e 3: Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, né? Então aí está, né, a palavra de Deus, aonde temos que vigiar, tomar cuidado, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, né? E se não fosse Deus, ele já tinha nos engolido vivos, meus irmãos. Não havia mais chance alguma para nós. Mas, pela misericórdia do Senhor, Deus nos deu o escape, Deus nos deu o livramento, né? Ontem nós falamos sobre João 16:11, né? Nós falamos sobre Jó, capítulo 1, verso 9 ao 11, e nós entendemos um pouco essa mensagem, mas hoje, né, nós vamos falar também que, por exemplo, ele é astuto, ele é um ser muito astuto, né? Abre a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 6, vamos lá? Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 6, e no verso 11, onde a gente vai encontrar um versículo que diz assim, ó: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra alguma coisa. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Então ele fala para você resistir, revestir de toda a armadura de Deus. Deus tem uma roupa, né? Ele tem um uniforme de guerra, né? E essa vestimenta de guerra está aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, né? Então ele pega e fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Para podermos lutar contra ele, para podermos estar fortes contra ele, temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Já que estamos ali revestidos de toda a armadura de Deus, aí ele fala para que serve isso? Para a gente poder estar firmes. Por que tem que estar firmes com essa armadura de Deus? Porque vamos ser atacados pelas astutas ciladas. Está dizendo que o diabo, ele é um ser astuto. E ele vai programar, ele vai preparar as ciladas contra nós. Então, ele vai usar as suas astutas ciladas contra nós e aí, por sua vez, nos derrubar. Quantas pessoas foram enganadas por ele, pelas artimanhas dele, pelas astutas ciladas dele, né? Então, cabe a nós fazer o quê? Nos revestir do quê? Da armadura de Deus. Quais são essas armaduras, pastor? Vou explicar agora. Olha só, a partir do verso 14 de Efésios capítulo 6, ele diz assim, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ponto. A primeira coisa que você tem que vestir é a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que interessante, né? O maligno vai jogar dardos inflamados em você. Esses dardos inflamados podem destruir a sua vida. Mas você vai usar o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, a primeira armadura que você coloca é a couraça da justiça, que protege o coração. É como se fosse um peitoral, sabe? Ele protege o seu coração, para que nada venha entrar e destruir o seu coração. Depois ele fala para você usar os calçados dos pés, né? E o que é esses calçados? É a preparação do evangelho da paz. Então,
Bendito é aquele que tem os pés que, mesmo que o inimigo lute, você vai pisar e as suas pegadas vão fazer que pessoas venham seguir o evangelho de Deus. Então, olha só. Em seguida ele fala: tomai sobretudo o escudo da fé, que foi o que eu disse, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Você às vezes está recebendo muitas setas malignas, muitos pensamentos negativos e está ficando fraco espiritualmente. Por quê? Porque você não tem esse escudo ainda. Você tem que procurar andar com esse escudo. Enquanto você está tentando andar sem esse escudo, os dardos inflamados vão atacar você. Nesse exato momento, você pode estar indo para o seu trabalho e pensamentos negativos entrando na sua mente. Você pode estar ouvindo o cafezinho e ao mesmo tempo pensando em outras coisas. Meus irmãos, você tem que ter o escudo da fé. Talvez você acordou agora e não está confiando no seu cônjuge, seus pensamentos estão poluídos. Por quê? Porque você não tem o escudo da fé. A partir do momento que você já vestiu a couraça da justiça, calçou os seus pés e já catou o escudo da fé, agora ele diz para você tomar também o capacete da salvação. Esse capacete, imagina, capacete, logo você pensa que é para proteger a sua cabeça, né? Por quê? Porque a sua mente está ali dentro dela, então ela pode ser atacada por coisas negativas. Então, você vai estar com o capacete da salvação. Tá entendendo? Nada pode mudar a sua cabeça. A sua cabeça está focada de ir para o céu. Sua cabeça está focada de ser salvo por Cristo. A sua cabeça está focada de não negar a Jesus. Mas alguém pode tentar fazer isso sumir. E você desistir dessas coisas. Por isso que ele fala que você tem que tomar o capacete da salvação. É uma convicção que você vai ser salvo. É uma convicção que mesmo que você pecar, tem direito a um perdão. Já viu aquelas pessoas que pecam e falam: poxa, eu peco toda hora, então não tenho mais perdão. Tá entendendo? Essa pessoa está sem o capacete da salvação. É necessário que você se revista dessas armaduras de Deus. Aí ele continua. E a espada do Espírito, o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Eu sempre repito essas palavras, né, que o Espírito com E maiúsculo está falando de espíritos demoníacos ou espíritos humanos, mas com espíritos com E maiúsculo significa Espírito Santo de Deus, amém? Assim você já sabe diferenciar. Quando você for escrever o nome de Deus, você escreve D maiúsculo. Quando você escreve o nome de Deus com D minúsculo, você está falando de demôniozinhos ou deuses que as pessoas criam. Então, o seu Deus, o Pai de Jesus, se escreve com D maiúsculo. De maneira nenhuma é minúsculo. Jesus com J maiúsculo. E o Espírito Santo com E maiúsculo. Amém? Até aí? Então tenta não fazer esses erros, meus irmãos, quando vocês forem escreverem, porque quando você pensar que está falando uma coisa, está falando outra, né? Então, se você tomar o escudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando o inimigo tentar lutar contra você, você vai usar o quê? A palavra de Deus. Tá entendendo? É assim que funciona para que você possa lutar. Se revestir, porque o inimigo é astuto. Efésios 6:11, né? Ele pode fazer sinais, pode. Você vê muitas igrejas aí que você sabe que as pessoas estão totalmente tortas, erradas, e estão fazendo sinais de maravilhas. E muitas pessoas estão indo por ela, porque eles não querem o abençoador, eles querem uma bênção, né? Dá um pulinho comigo aí, vai, em 2 Tessalonicenses, vamos lá ver? 2 Tessalonicenses, no verso 2, vamos lá, capítulo 2, desculpa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 9 e 10, diz assim, ó: e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, ó. Eu vou ler o 10 e depois eu volto aqui, ó. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só. Esses dois versículos aqui, isoladamente, está dizendo o seguinte, né? Ó, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está falando de um ser que é segundo a eficácia de Satanás, né? E o que esse ser pode fazer? Ele pode fazer, ele traz com ele o poder, ele traz com ele sinais, ele traz com ele prodígios de mentira. Quer dizer, esses prodígios são mentira. E ele vai causar muito engano, porque muita gente vai acabar caindo na conversa dele, vai acabar acreditando na conversa dele, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10. Quantos estão fazendo prodígios de mentiras
por aí afora e as pessoas estão acreditando. As pessoas estão caindo na lábia deles, né? Você sabe muito bem que nós não precisamos de objeto nenhum a não ser do nome de Jesus, porque ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes. Portanto, se ele tem um nome, você não precisa de uma pedra, de um cinto, de um cordão, de nada que venha substituir o nome dele. Tá entendendo? Não estou atacando ninguém, nem mencionando nenhum ministério, mas acredito que você não precisa de nada disso, porque só o nome dele é suficiente para isso. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, você recebendo isso, você vai entender que as pessoas podem estar no engano, querendo te enganar, te roubar, mas não vai conseguir, porque Deus está contigo, né? Ele era uma serpente que se alimentou do pecado, que o homem produzia. E assim ele cresceu. Vamos dar um pulinho lá, vamos ver a transformação dele. Eu sempre repito isso, né? Apocalipse 12, 9, vamos lá? Apocalipse capítulo 12, e no verso 9, olha só. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Eu vou repetir, tem uma vírgula aqui, ó. E foi precipitado, caiu. O grande dragão. Então, um grande dragão, ele caiu. Mas ele era um dragão sempre? Ele sempre foi um dragão? Não, porque o versículo diz assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então, ele era uma serpente que se tornou dragão. Imagina que você vendo uma serpente, é fácil. Você pega um pedaço de pau, uma vara e tira ele do seu caminho. Mas, como que você vai tirar um dragão? Você já não vai conseguir. Vamos terminar o versículo, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo. Então, quem era a serpente? Diabo. Que se tornou dragão? Diabo. E Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por que os seus anjos? Porque ele enganou a terça parte dos anjos, né? Ele, com a sua lábia, conseguiu enganar aqueles que moravam no céu. Imagina anjos que moravam num lugar tão lindo, um paraíso, mas a sua lábia era tão boa, no sentido de enganar, que ele levou a terça parte dos anjos. Amém? Então, olha só. Aqui você entende que alguma coisa fez essa serpente crescer e virar um dragão. Qual foi a comida que essa serpente virou um dragão? Nós sabemos que a serpente e o dragão aqui é Satanás. Qual foi a comida que Satanás, lá no livro de Gênesis, era uma serpente? E no Apocalipse virou um dragão. O que fez ele virar um dragão? A palavra correta é pecado. Toda vez que o homem comete pecado, ele alimenta o diabo. Ele ganha força, porque a pessoa comete pecado. Então, se a pessoa procurar não pecar, o que acontece? O inimigo passa fome. Pastor, mas o que eu faço então quando eu sou atentado? Aí, essa resposta eu vou dar para você somente amanhã, tá bom? Aí você vai entender o que você pode fazer quando você for atentado. Hoje, nós vamos finalizar aqui, nosso tempo já está acabando, né? E acredito que você entendeu bastante sobre ele, né? O título do nosso estudo, meus irmãos, que eu quero que você passe para frente, é Com o Inimigo Não Se Brinca, né?